Boa noite, meus queridos amigos. É com muita gratidão e alegria que, mais uma vez, aceito o convite do Centro Espírita Antônio de Oliveira para falar sobre a lição número 24, intitulada Liberdade em Cristo, do livro Palavras da Vida Eterna. Antes, uma reflexão de André Luiz e uma prece. Você e nós, espíritos eternos, estamos hoje no ponto exato da evolução para o qual nos preparamos, com recursos mais adequados à solução de nossos problemas e tarefas, segundo os compromissos que abraçamos, seja no campo do progresso necessário ou na esfera de provação retificadora. Achamo-nos com os melhores familiares e com os melhores companheiros que a lei do merecimento nos atribuiu. À vista disso, permaneçamos convencidos de que a base de nossa tranquilidade reside na integridade da consciência. Compreendamos que todas as afeições, problemas em nossa trilha de agora constituem débitos de existências passadas, que nos compete ressarcir, e que todas as facilidades que já nos enriquecem a estrada são instrumentos que o Senhor nos empresta, a fim de utilizarmos a nossa vontade própria na construção da mais ampla felicidade por vindoura, e entendamos que a vida nos devolve aquilo que lhe damos. Na posse de semelhantes instruções, valorizemos o tempo, para que o tempo nos valorize e permaneçamos em equilíbrio, sem afetar aquilo que não somos. Em matéria de elevação, conquanto reconhecendo a necessidade de aperfeiçoar-nos sempre. Se errarmos, estamos decididos à corrigenda, agindo com sinceridade e trabalhando finalmente para isso. Você e nós estamos convencidos, diante da providência divina, que possuímos infinitas possibilidades de ajuste, aprimoramento, ação ou ascensão, e que depende tão somente de nós melhorar ou agravar, iluminar ou obscurecer as nossas situações e caminhos. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda por sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessas bondades fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos.
ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa imagem. Que assim seja. Liberdade em Cristo. Estais, pois, firmes na liberdade com que o Cristo nos libertou, e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Paulo. Meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou de algumas das ignorâncias da crueldade. Não enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum, através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé. Submete-se valoroso ao arbítrio do nosso Pai. Conheça a missão divina, descendo da glória celestial, para o estreito recinto da manjedoura desconhecida. Não exibe uma infância destacada no burgo em que se acolhe a sua equipe familiar. Respira o ambiente da vida simples, não obstante a luz sublime com que supera o nível intelectual dos doutores da sua época. Inicia o apostolado da Boa Nova, sem constranger as grandes inteligências a lhe aceitarem a doutrina santificante, contentanando-se a adesão dos pescadores da existência singela, fascinando as multidões com a sua lógica irresistível. Não lhe assule aquele impulso de reivindicação social, ensinando-as a despertar no próprio coração os valores do espírito, impondo-se pela grandeza única que lhe assinala a presença. Acenam-lhe com uma coroa de rei, que ele não aceita. Observando o povo jugulado por denominadores estrangeiros, não lhe aconselha qualquer indisciplina, recomendando-lhe, ao invés disso, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Sabe que Judas, o companheiro desditoso, surge repentinamente possuído por desvairada ambição política, firmando conchavos com perseguidores da sua causa sublime. Contudo, não lhe promove a expulsão do círculo mais íntimo. Não ignora que Simão Pedro traz no âmago da alma a fraqueza com que negará diante do mundo, mas não se exaspera por isso e ajuda cada vez mais. Ele que limpara leproso e sarara loucos, que restituir a visão aos cegos e o movimento para os paralíticos, não se exime a prisão e o escarnio público, a flagelação e a cruz da morte. Reflitamos, pois, que a liberdade, segundo Cristo, não é abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício, porque somente nessa base estamos, enfim, livres para atender aos desígnios do Eterno Pai.
sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encandeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. Na reportagem de Felipe Francisco, intitulada "É para a liberdade que Cristo nos libertou", ele explica melhor o significado de liberdade ensinada por Cristo. O apóstolo Paulo é enfático em defender a liberdade, dada a nós pela morte e ressurreição de Cristo. O versículo que dá título a esse artigo é o da Carta aos Galatas. No capítulo 5, versículo 1, essa carta fala muito da novidade cristã, de liberdade em contraponto ao passo da lei, que, mal interpretada, servirá de jugo para muitos judeus e seduzirá alguns cristãos no cristianismo nascente. A tentação do rigorismo dessa lei esteve sempre presente, e é justamente Paulo que, com sua situação mais diáloga, apresenta lugar de nova vida, dada aos cristãos e a Cristo. Em Cristo, uma nova liberdade, pautada pelo amor, responsabilidade. Liberdade não significa fazer o que se quer, quando se quer. Somos constituídos humanamente pela liberdade, que se revela verdadeiro dom. Liberdade pressupõe responsabilidade, e é no convívio com os outros que nossa liberdade e o dos outros é exercida. Esse é um caráter humanizador da liberdade. Ela se realiza nas relações que estabelecemos para a compreensão cristã. Tal liberdade chega ao máximo de sua realização por ocasião da ressurreição de Jesus. A vida plena que nos alcança, revelando-nos a real possibilidade de sermos homens e mulheres novos, humanizando nossa humanidade pelo amor, responsabilidade, fruto do bem, exercício de nossa liberdade. A tentação do legalismo sempre permanece. No entanto, o legalismo está ligado ao controle e ao exercício de poder da parte de alguns, sobretudo no que diz respeito às questões religiosas. Manipula-se a imensa maioria a partir de uma imagem de Deus que não revela o Deus de Jesus Cristo. Note-se com isso uma religiosidade pautada no medo e cada vez mais distanciada do reino de Deus, lugar pleno de liberdade para a realização de nossa humanidade. No próprio coração de Pai, é preciso aprender com o Espírito de Jesus, o valorizar da liberdade, para a realização de nossa missão de anunciadores e anunciadoras do Reino. Nesse sentido, em nome da verdadeira liberdade cristã, faz-se necessário sempre um caráter profético dos cristãos e das cristãs. Sempre as tentativas de controle por meio dos líderes religiosos, proprietários de uma religião que escraviza e aliena. Portanto, tenhamos em mente
Liberdade é sermos responsáveis para com o outro, ao mesmo tempo que fazemos algo que nos satisfaz ou nos realiza. Então, temos a liberdade de ajudar aqueles que necessitam. Com isso, sentiremos gratidão. Aquele que não ajuda sentirá um vazio e um remorso pelo ato de egoísmo que teve. Então, com a prece das fraternidades, encerramos a palestra de hoje. Muito obrigado. Tenha uma boa noite e até a próxima. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja.